Aí, bom dia, pessoal. Vamos iniciar, então, mais uma aulinha de estatística e a gente vai fazer hoje, então, a correção das atividades que eu deixei para vocês na semana passada. E depois eu vou passar o estudo de revisão, que eu tinha comentado também, porque logo vai estar aí a nossa prova, né? Então, eu vou passar um estudo revisional para vocês já deixarem esse material e tirar todas as dúvidas que vocês tenham para a nossa prova, tá? Porque é bastante conteúdo, então não vamos deixar aí para a última hora, certo? Beleza, meninas? A Fran e a Lu, tudo jóia aí? Beleza, então peguem aí uns exercícios e a gente vai começar a correção. Como eu sou uma pessoa tão calma, tão tranquila, mas se tem uma coisa que eu perco a paciência com esses exercícios. Vamos corrigir, então. Prof do céu, estou me enlouquecendo esse monte de número, esse monte de coisa. Vamos corrigir, então, daí se tiver alguma dúvida, daí você já tira, tá? Deixa eu achar aqui o arquivo, que ele sumiu. Quando ele tem que sumir, ele some. Cadê? Aqui. Ah, agora sim. Então, vocês devem estar vendo daqui a pouquinho aí o arquivo do Word que eu estou compartilhando com vocês. Aí, deve estar aparecendo já, né? Vamos ver aqui. Ellen, as datas da prova, quem vai passar para vocês é a professora Mônica, tá? Ela que vai passar o cronograma para vocês. Então, vamos lá. Opa, mais gente entrando ali. Então, o primeiro exercício que eu deixei para vocês, eu citei um exemplo ali de algumas temperaturas que foram, né, verificadas, e que era para a gente determinar, então, aí a média, a mediana e a moda, certo? Então, beleza. Então, eu coloquei aqui a resposta para vocês. Aqui, a média, uma coisa bem simples, né? Vocês vão, então, somar todas essas temperaturas, certo? Então, tá aqui, ó, letra A, ele tem esses números, né? 8, 3, 0, 6 e 8, tá? Vocês vão somar esses números e vão dividir, então, pelo número de elementos, né? Então, quantas temperaturas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5 temperaturas. Então, eu vou dividir por 5, tá? Somando aqui essas temperaturas, deu 25, dividido por 5, né? Então, a nossa média de temperatura aí é de 5 graus Celsius. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é a média da temperatura, tá bom? Lucas, assim, você vai ter que mostrar os cálculos na prova, então é bom você já ir acostumando e mostrar os cálculos, tá? Então é bom que apareça assim, tá bom? Para a gente poder fazer a mediana, nós temos que, a primeira coisa de tudo é você colocar no rol. O que é o rol? O rol é colocar, então, numa ordem, numa sequência. Nesse caso aqui, eu coloquei, então, na sequência crescente, né? Colocando, então, os números na ordem, né? Na ordem crescente. Como aqui é um conjunto de dados ímpares, né? Então, você tem 5 números, ok? A gente vai, então, pegar o número central, que neste caso aqui, né? Depois de colocar na ordem, é o número 6. Então, o número 6, ele vai representar para nós a nossa mediana, tá? Então, mediana igual a 6. A moda é aquele número que aparece mais, é aquele todo exibido, né? É o número mais exibido aí do nosso conjunto de dados, tá? Então, ele vai aparecer mais vezes, ele é um aparecidão, ok? Então, nesse conjunto de dados aqui, da letra A,
né? A temperatura que aparece mais vezes é a temperatura de 8 graus Celsius. Então, a nossa moda vai ser igual a 8. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Para média, mediana e moda, que é, então, esse exercício ele é bem simples, né? Então, eu coloquei dados ali, né, de temperatura, números pequenos, para a gente poder, então, fixar bem o que é média, mediana e o que é moda, tá bom? Na B, vocês vão fazer o mesmo procedimento, vão somar, então, aí esses números, né, de temperaturas, vai dividir pelo número de elementos. Na letra B, então, agora, ficou, então, a somatória de 40 dividido por 5, tá? Que aqui, então, a média vai ser igual, tá, a 8. Na mediana, segue aquele mesmo padrão, coloca-se os números na ordem, tá? O número, como é um conjunto de dados ímpares, né? Então, o número que estiver no centro, ele vai ser a nossa mediana. Então, o número que está bem no centro aqui é o 8. Então, o 8 é a nossa mediana. Como eu falei anteriormente, a moda é aquele que aparece mais vezes, né? O número que aparece mais vezes. Aqui também, o 8, ele apareceu mais vezes, ele apareceu 2 vezes. Então, a nossa moda é igual a 8, tá bom? A mesma coisa, então, no exercício, né? C, aonde, então, a nossa média aqui, ela foi igual a 11, tá? A única diferença que ele vai ter aqui, claro, depois dos valores, é que esse conjunto de dados aqui, agora, ele é com um número par. Então, olha lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um número par. Então, quando, né, nós temos número de elementos pares, para a gente poder determinar, então, a nossa mediana, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dois números centrais, né? Então, você verifica lá certinho, tá? Que tem que sobrar a mesma quantidade de números, né? No lado direito e a mesma quantidade de número no lado esquerdo, tá? E pega-se, então, esses dois números centrais, tá? Vai fazer uma média desses dois números aqui. Então, vai ser 10 mais 10 é igual, então, a 20, tá? Aí você divide por 2, você vai ter, então, aí uma mediana igual, então, a 10, tá bom? Como o número 10, ele aparece mais vezes, então aqui ele vai ser a nossa moda, olha lá. O 10 aparece aparece 2 vezes, certo? Agora, aqui no D e no E, a única coisa de diferente é que aqui eu coloquei temperaturas negativas, tá? E para temperaturas negativas, a gente tem que lembrar de fazer aquele joguinho de sinal lá da matemática, mas o procedimento, ele é o mesmo, tá? Então, para fazer a média, nós vamos somar esses números, esses elementos, e dividir, então, pelo número total de elementos, tá? Neste caso aqui, então, eu somei, tá, os números e fiz as continhas. Chegamos, então, a um valor aí de 5 dividido por 5 elementos. Então, aqui a nossa média, né, é igual a 1. Então, tá aqui, ó. Vocês entenderam como é que eu fiz aqui o joguinho de sinal aqui? Vocês relembraram? Então, nesse caso aqui, olha, para facilitar, só somei aqui, né, 3 mais 5, já coloquei 8 aqui. Fazendo o joguinho de sinal, ó, sinal positivo com negativo, ele acaba dando negativo. Então, já repeti aqui, ó, menos 2, menos 1, né? Mais o 8 que eu tinha somado aqui. O 0 não acrescenta em nada aqui. Somando tudo, deu, né? 5 dividido por 5, tá? Para a gente fazer aqui a mediana, também nós temos que colocar esses números em ordem, né? Lembrando agora que a gente tem números negativos. Então, começa com o número mais negativo, né? No caso aqui é o 2. Aí vai colocando o menos 1. Aí chega no 0, que é o número, né, central. E aí você, então, continua colocando na ordem ali crescente. Neste caso aqui, como é um conjunto de dados ímpares, a nossa mediana foi igual, então, a 0. Como aqui não tem nenhum número repetindo, né? Então, ó, são todos números diferentes. Menos 2, menos 1, 0, 3, 5.
Então, esse conjunto de dados aqui, ele é amodal, ou seja, ele não tem a moda. Não tem a moda, tá? Porque não tem nenhum número repetindo. Então, a gente não coloca nada. Escreve lá amodal, não tem nada, tá? Não tem moda. Na letra E, o mesmo procedimento, né? Faz os joguinhos de sinais que tem que fazer ali, né? Porque tem uma temperatura negativa. E faz, então, a média. Nesse caso aqui, a nossa média deu 2, tá bom? A mediana segue, então, também o mesmo padrão, coloca-se na ordem, né, formando o nosso rol. Como aqui é um número ímpar, né, são 7 números, 7 elementos, então, a nossa mediana é um número central, que nesse caso aqui é o número 1. Aqui a gente já nota que tem 2 números que aparecem, né, mais vezes. Então, você tem o 1 que aparece 2 vezes e você tem o 2 que aparece 2 vezes. Então, quer dizer, aqui a gente já vai ter 2 números que vai representar a nossa moda, que é o número 1 e o número 2. Então, esse conjunto de dados, eu digo, então, que ele é bimodal, ou seja, ele apresenta, né, 2 números aqui que vai representar a nossa moda. Certinho esse daqui, gente? Fácil, né? Todos acertaram? Espero que sim. Oi? Prof, seria se aparecesse mais vezes, mais de 2 números. Aparecer, aqui, por no exemplo. Caso, tá aparecendo, se aparecesse mais vezes o número 1, o número 2 e o número 9, por exemplo. Mais vezes, né? Por exemplo, tem 3, 4 números que vão repetir ali, certo? Isso. Você pode colocar como multimodal, mas é difícil eu dar algum exercício que tenha mais do que isso. Trimodal, multimodal, tá? Ou apresenta várias modas. Tá bom? Esse daqui, ok? A Rosângela, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu entender o que ela está perguntando aqui. Posso dividir e ter resultado 1,5? No caso aqui da mediana, Rosângela? No caso da mediana, você está perguntando? Não, Rose, não. É o número que aparece mais vezes mesmo, tá? Você não faz a média, nada, tá? É o número que aparecer. Se aparecer 2 números, você coloca os 2 números. Se aparecer 3, você vai considerar os 3. A moda, você não faz a média, tá? Nesse caso aqui, tá bom? É o número que aparecer mesmo. Tá? Porque você já tem outras medidas, né, de tendência central, que é a média e a mediana, que você já faz esse cálculo, tá bom? Não vamos dizer assim, o objetivo da moda é realizar isso, tá? É só colocar o número mesmo que aparece mais vezes. Mas daí você corrige, Rô, não tem problema não, tá? Então, vamos lá. Aqui, nesse exercício, acho que vou ter que diminuir um pouco a tela aqui, porque senão eu não vou conseguir calcular. Esse daqui eu não resolvi com vocês, né? Na semana passada, ou eu resolvi? Eu não lembro. Não resolvi, não, né? Esse 2 aqui. Acho que não, né? Então, vamos lá. Aqui eu só estou pedindo para vocês calcularem, né, a média aritmética simples do peso dos ratos com 46 dias. Então, vocês vão considerar essa coluna aqui. Só isso, tá bom? Então, como que vocês vão fazer? Então, x barra, ok? Vocês vão pegar todos esses números aqui. Então, vamos colocar ali em ordem certinho. Opa. Ah, tá. Apertei um botão errado ali. 134, 136, 85, 84, 110,
mais 98, mais 100, mais 98, tá? Carol, eu acho que fica mais fácil, né? E fica mais confiável também, tá? Tá bom? Eu acho mais fácil, mas tem que dar o mesmo resultado, independente de como você organizou ali teus números, ele tem que dar o mesmo resultado, né? Porque o jogo do sinal acaba sendo o mesmo, tá bom? Entendido, Carol? Dá uma olhadinha ali o que você pôde, o que você, né, talvez fez errado, porque, ó, deixa eu aumentar aqui de novo. Não tem como dar outro resultado. Ó, esse primeiro aqui, né? Você tem dois números negativos, tá? Fazendo o jogo de sinal aqui, esse número 1, ele vai continuar negativo, tá bom? O 2, ele continua negativo, então, menos 2, menos 1. Não tem como dar outro resultado, né? Porque é uma regrinha lá da matemática, tá bom? E aqui, número positivo somando com positivo, normal, né? Então, vai dar mais 8 mesmo. Aí, quando você faz aqui o joguinho de sinal, né, negativo com negativo, você soma, porém você mantém o sinal negativo. Então, tá ali, ó, menos 3 mais 8. Quando você faz esse cálculo aqui, ele vai dar 5. Então, não tem como fazer de uma outra forma, né? E aqui na E, eu só tenho um número negativo, então, para ficar mais fácil, né? Soma-se todos os números ali positivos e depois, na hora de fazer ali o joguinho de sinal, diminui. E daí vai dar o 14 dividido por 7. Então, não sei, não consigo ver de uma outra forma, mas se você tem e chegar no mesmo resultado, tá joia, tá beleza. Deixa eu diminuir aqui de novo. Então, aqui, é só a gente somar esses números e dividir pelo número de ratos, que é o número de elementos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos 8 ratos, então é só dividir por 8. Daí fechou. Então, aqui, ó, x barra, que é a nossa média. Quanto que deu essa somatória aí? Quem fez aí o cálculo? Quanto que deu aí? 845. 845 dividido por 8. Então, aqui o nosso x barra, ele ficou igual a quanto? Quanto que foi a média de peso? 105, bateu aí com todo mundo? 105,62, né? Então, tá. Nesse caso aqui, a tabela, ela tá em gramas, então, beleza, a gente coloca gramas ali. Isso, beleza, a gente coloca gramas, então. Show de bola. Então, 105,62 gramas. Não tem problema, Larissa, tá certo também, tá bom? É que daí o pessoal colocou aqui 2 casas após a vírgula, mas está certíssimos também. Ok, então aqui fechou, né? Apareceu então um número de ratos, apareceu ali o peso, é só somar. Então vamos para o próximo. Esse daqui eu resolvi junto com vocês, né, na aula anterior. Então eu creio que, não sei se ficou alguma dúvida neste daqui. Será que todos acompanharam? Vocês acompanharam eu resolvendo isso daqui? Porque daí eu já vou para o próximo. Então, beleza, bora lá. Então, aí, nesse caso aqui, a nossa média, né, nosso x barra, foi igual a 3,8 moradores por casa. Então, vamos para o próximo. Tá, esse daqui vai dar trabalho, tá? Então, para não ficar fazendo cálculo por cálculo, vocês vão me falando aqui já o resultado. Eu vou fazer 1 ou 2 para vocês. Do exercício 3? Ah, tá.
A moda? Beleza. Ah, é verdade, eu pedi a média e a moda, tá certo, tá aqui. Então, beleza. Olhando aqui a nossa tabela de distribuição de frequência, tá? Deixa eu apagar esses númerozinhos aqui para ficar mais, né, limpo. Olhando aqui a nossa tabela de distribuição de frequência, você tem aqui um número de moradores e aqui você tem a frequência, ou seja, o número de vezes que esse evento ele vai acontecer, tá bom? Então, aqui, um morador, apresentando um morador na casa, ocorreu uma vez, 2 moradores, 8 vezes, e assim, né? E assim por diante. Então, nesse caso aqui, qual que é o número de moradores que apareceu mais vezes? Qual que é o número de moradores na casa que apareceu mais vezes? Ah, eu acho que, ó, ali algumas pessoas colocaram 1 e algumas pessoas colocaram 4, tá? Então, assim, ó, vamos pensar lá, porque a moda, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. A moda, né, é aquele evento que ocorre mais vezes, tá? Então, aqui, olha, ou que aparece, né, mais vezes, tá bom? Então, neste caso aqui, né, o evento que vai aparecer mais vezes é aquele, então, que apresenta 4 moradores na casa. Se a gente for olhar aqui na nossa frequência, esse evento ele vai aparecer 15 vezes, né? Então, a pessoa que apresenta, né, na sua casa 4 residentes ou 4 pessoas, vai aparecer aqui 15 vezes. Então, para nós, aqui, o número de moradores igual a 4, ele representa para nós a nossa moda, tá bom? A gente não pega, presta atenção, gente, a gente não pega a frequência, tá? Porque a frequência é só para a gente saber que ele aconteceu realmente mais vezes. Mas o evento que nesse caso aconteceu foi o quê? 4 moradores na casa, tá bom? Entenderam aí a diferença? Eu queria entender o porquê que vocês colocaram um 1. É porque eu coloquei a frequência, sabe? Porque a Do 1 frequência. aparecia mais vezes. Ah, tá, não, mas ó, porque aqui, né, a gente tem que levar em consideração a variável, né? Então a gente tem que levar em consideração a variável, agora eu entendi. Mas aqui, ó, na verdade, você leva em consideração, claro, né? O número de vezes que ela aconteceu, que é a frequência, mas nós observamos, olha, que o evento, né, de 4 pessoas, ele aconteceu 15 vezes. O evento né, que apresenta uma pessoa na casa, ele aconteceu só uma vez, tá? E o que apresenta 7 pessoas na casa, ele também aconteceu uma vez. Então, o que teve aqui, né, o evento que teve maior quantidade de eventos foi, então, o número de 4 moradores na casa, aqui, ó, 15 vezes. Agora eu entendi o porquê, porque apareceu aqui na tabela 2 vezes, né? Mas não é porque a gente tem que considerar um número de vezes de evento. Lembra que isso aqui a gente conta, né? Então, imagine você pegar 36 números, né? E você colocar lá, né? Que nem a gente fez na nossa coleta de dados, ou pode colocar ali numa sequência, ou colocar em caixinhas lá, e você vai ver que o 4 aqui, ó, 4 moradores, ele vai aparecer 15 vezes. Tá bom? Deu para entender a diferença ali? Tá. Então, beleza. Vamos para o próximo. Lu, corrige lá, tá bom? Daí é só corrigir. Ah, então eu tiro de lá e corrijo novamente. Se eu não me engano, deixa eu já olhar. Peraí, se eu deixei para vocês enviarem 2 vezes.
Já vou dar uma olhada aqui, então qualquer coisa eu mudo, sem nenhum problema. Que como eu gosto de corrigir antes, às vezes eu deixo para enviar 2 vezes, mas como é muita coisa, eu posso ter esquecido. Vamos ver aqui. Não tem problema, vamos arrumar. Deixa eu ver aqui. Editar. Daí eu já vejo e já mudo aqui. 2 vezes. Configurações de envio. Ah, tá aqui, ó. Vou alterar, então. Número de tentativas. Coloquei lá 2 vezes, tá? Daí vocês podem corrigir e tirar aquele lá e enviar novamente, sem nenhum problema. Beleza. Pronto, já tá alterado lá. Deixa eu voltar aqui ao nosso exercise. Então, este daqui, pessoal, ele é mais trabalhoso, né? Porque você tem uma quantidade de dados aqui grandinha, tá bom? Então, vocês vão colocar aí o resultado para ir mais rápido, senão a gente fica a manhã toda aqui corrigindo o exercício, tá bom? Então, aqui só para a gente verificar como que faz esse exercício. Então, aqui, olha, é uma tabela de distribuição de frequências com intervalos de classes. E quando você tem um intervalo de classe, você vai utilizar o ponto médio, né, que é esse valor, aqui, ó, o valor central do seu intervalo de classe. Como que eu utilizo esse, né, como eu encontro esse valor central, que é o x asterisco? Você pega, soma, né, os números do teu intervalo de classe e vai dividir por 2, tá? E aí ele vai dar um valor para nós, que é o valor central. Então, aí 100 mais 105 dividido por 2 é igual a 102,2. Eu vou apagar aqui, porque não vai caber aqui, tá? Então, deixa aqui. Esse valor aqui vai ser 102,5. 102,5. E isso aqui vocês vão fazer para todos, tá? Então, vocês vão pegar esse valor aqui, diminuir do outro e dividir por 2, tá? Vão falando para mim a sequência aqui do x'. Então, o primeiro aqui deu 95, né? Deixa eu apagar aqui já. Para ficar mais rápido, tá bom? Aqui deu 95. O segundo, ele deu 102. O terceiro, vamos lá, rapidinho. 107,5. O outro, 112,5. Vai lá, Maria, 117,5. O próximo, 122,5. 127,5. 132,5. 137,5. 145, 150. Nossa, esse 5 tá parecendo não sei o quê. E o último, 165. Nossa, esse 5 ficou horrível. Mas é tudo 5 aqui, tá, gente? Não é 3, não. Aí, beleza. Agora que você já achou o valor central, que é o x asterisco, para a gente poder, então, agora, né, calcular aí a nossa média, você vai multiplicar esse valor central pela frequência, né? O que é a frequência? Tá aqui, ó. Você vai pegar todos esses números que você calculou aqui e vai multiplicar, então, pela frequência. No caso aqui, ó, o 95 vezes 6, o 102,5 vezes 11, tá? Aqui, o 107,5 por 12 e assim por diante, tá bom? Aí, beleza. Aí você vai ter aqui a multiplicação. Aí o pessoal estava falando, nossa, mas deu os números altos, vai dar número alto mesmo, tá? Então, aqui, ó, vai dar, nesse primeiro eu vou fazer aqui, vai dar 576, para você ter uma ideia. Aí o outro é 102,5 vezes 11, então vai dar um número grandão mesmo, tá?
Aí vocês vão colocando esses números ali. E depois, no final, a gente vai somar isso, tá? O primeiro é 570. 570? Ah, então tá. Eu devo ter copiado errado. 95 vezes 6, Então 570. tá. 570. Tá bom? Então vai dar um número bem alto mesmo, sem nenhum problema. Aí vocês vão somar esses números aqui, tá? Qual que é o número da somatória final ali? Quanto que dá? Vamos fazer aqui, ó, a somatória, tá? Do x asterisco vezes a frequência. Quanto que dá a somatória total? Dá um número grandão ali. Vai dar 11.755? 11,755. Isso. 11,755. 11.755. Ô, Mari, ele é 117 mil ou 11 mil? Que colocou dois resultados diferentes ali. O primeiro? Ah, tá. Então, 11.755, tá bom? Ah, errou a vírgula, beleza. Aí aqui você tem, então, a somatória. Só que isso aqui não é a nossa média, tá? Agora, para a gente poder fazer a nossa média, a gente tem que dividir isso aqui pela somatória da frequência, que a gente já fez aqui na aula passada, que é dividir por 100, tá bom? Então, eu somei todas essas frequências aqui, tá? Somei todas elas igual a 100. Então, agora aqui dividindo, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Já vou colocar a nossa média ali. Apaga ser aqui. Então, aqui, olha, já vai dar a nossa média, tá? Qual o valor que deu ali, dividido por 100? Vai ser, dividido por 100, vai dar 11.755, dividido por 100, vai dar 117,55. Nesse caso aqui, deixa eu só dar uma olhada qual que é a nossa pressão sanguínea sistólica. Então, aqui é milímetros de mercúrio, né? A nossa unidade. Então, vai ser 115,55 milímetros de mercúrio, que é a nossa unidade para pressão sanguínea sistólica. Então, aqui, ó, pressão sanguínea sistólica. Beleza? Certinho esse daqui? Entenderam o que eu fiz? Fran, deu para entender o que a gente fez ali? A Fran, a animação da Fran com os números. Fran, é estatística, Flor. A gente não pode, né? Não ver número em estatística. Então, tá. Aqui, no exercício 5, eu pedi para vocês calcularem a média, né? A mediana e a moda para cada uma, então, dessas variáveis, tá bom? Então, eu vou colocar aqui embaixo, gente. Eu não vou fazer o cálculo para tudo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, x barra para estatura. Vocês somaram aqui, né, e dividiram por 11. Qual que deu aqui o valor? Primeiro da somatória. Fala para mim aqui quanto que deu aqui essa somatória. Oi, Rô. Você já está colocando ali já a média, né? Ah, tá. A Carol colocou ali para mim. Então, aqui vai dar 18,69 dividido por 11. O nosso x barra aqui ficou 1,69, é isso? Então tá, 1,69. Então, isso aqui é a nossa média, tá? Vamos ver ali, vocês colocaram esses dados aqui em ordem. Qual que foi a nossa mediana?
colocando ali em ordem. Como é um número ímpar, é exatamente o número que está no meio, colocando em ordem. A Carole colocou 1,68, a Maria Gabi colocou 1,68 e a Lu 1,70. Ô, Lu, se a... Prof, o meu 1,70 foi da conta Ah, anterior. tá. Eu falei assim, mas não tem 170 ali? 1,70? Então tá. Não, essa X barra é 1,69 você colocou, eu coloquei 1,70. Ah, você arredondou, né? Isso. E Tá. aí a média foi 1,68. A mediana, né? A mediana, exato. Então tá. Então tá certo que as meninas falam. Eu falei assim, mas não tem 1,70 ali? 1,68, tá bom? Deixa eu só ver, Rosângela, no exercício anterior, onde é 160, é obrigada a colocar o 170? Então, Rô, nesse caso aqui, você tá vendo que ele deixou aberto, né? E se ele deixou aberto aqui, a gente não tem como calcular esse último. E se a gente tirar esse último, vai dar alteração ali nos dados, tá? Então, o que, que a gente faz? Segue a sequência, né, de intervalo que são utilizados nos outros, né, nas outras classes. Porque se você deixar o 160, quando você for fazer a média do seu intervalo, ele vai dar 80, daí fica errado, né? Ele vai dar alteração daí. Tá bom? Então, utiliza como a gente fez aqui, olha. Então, a gente seguiu o mesmo intervalo de classe que foi utilizado nos anteriores, tá? A única coisa é que a gente tirou esse mais aqui e utilizou, então, né, o intervalo entre 160 a 170. Tá bom? Então, é isso. Voltando lá para o último. Agora, aqui, a moda, né? A moda aqui é o número que aparece mais. Nesse caso aqui, deixa eu ver, o 165, parece que é 1,65, né? Que tá aparecendo aqui, ó. Tem ele aqui, deixa eu colocar minha canetinha. Tem ele aqui. Eita, nós, cadê minha caneta? Tá aqui. Tem ele aqui, ele aqui, ele aqui e ele aqui. Ele apareceu 4 vezes, então ele é a nossa moda. 1,65. Certo? A mesma coisa a gente vai fazer, então, aqui para o peso, tá? Então, aqui, x barra é igual. Somando esses pesos aqui, qual que foi a somatória? Vocês podem aí me passar? Somando todos os pesos aqui, qual que foi a nossa somatória? R$ 798 dividido por 11. Então, 798 dividido por 11. A média, então, aqui do peso vai ser 72,54 quilos, né? Que é a nossa unidade ali. Ali aqui é metros, né? Que eu não coloquei, mas aqui a nossa unidade é metros. Agora aqui, vamos ver aí a mediana. Então, vocês teriam que organizar isso em ordem e verificar qual que é o número que está no meio, já que o número de elementos é 11, tá? Então, é um número que é ímpar, né? Então, aqui a mediana, o pessoal está falando ali, que deu 70. Beleza. A moda, pelo que eu estou vendo aqui, é o 70, né? Ó, ele aparece aqui, o aparecido, ó, 1, 2, 3, 4, aparece 4 vezes. O outro aqui é ele mesmo. Ele aparece mais vezes, então é 70 também, tá? Agora aqui faz o mesmo procedimento para a pressão arterial. Vou fazer aqui do ladinho.
Então, tá aqui. Qual que vai ser, então, da pressão arterial? A somatória ali deu quanto da pressão arterial? Vai dar um número alto, 1.000 e pouco ali. Para mais de 1.000. 1.820 dividido por 11. A média, então, da pressão arterial, 1.820 dividido por 11, 165,45. Pressão arterial é milímetros de mercúrio, tá? Que é a nossa pressão arterial. Colocando na ordem, a nossa mediana, qual que deu ali para vocês? O 160, a nossa mediana, e a moda, vamos ver qual que aparece ali em maior quantidade. Parece que é o 140, né? Ó, ele aparece aqui, 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 aqui. Então é o 140, o 160. Não é o 140 mesmo. Opa. Então aqui, um 140. Moda igual a 140. Beleza? Então, acabou-se, né? Então, ok. Pessoal, ainda ficou alguma dúvida nesses exercícios aqui? Vamos ver se o pessoal tem alguma dúvida. Fran, apesar de estar apavorada com os números, ok? Então tá. Então deixa eu salvar isso aqui. Então, que vocês fizeram alguma coisinha errada ou diferente ali, vocês quiserem consertar, sem nenhum problema, tá bom? Vão lá, troca o arquivo e daí vocês enviam de novo, sem nenhum problema. Tá bom? Agora eu vou deixar para vocês vão ter aí, né, esse período da aula para a gente poder então começar a fazer a nossa revisão. É bastante coisa, eu fiz uma revisão bem completa para vocês, tá? Então eu vou compartilhar aqui para vocês. Vocês podem entrar já lá no sistema. Deixa eu liberar para vocês. Vocês baixem lá. Deixa eu liberar que está escondido aqui. Deixei ele escondido. Professora, Oi, amor. essa revisão a senhora vai deixar daí lá no sistema para a gente poder estudar depois? Já está lá, meu amor. Vocês Não, é que sim. vão fazer. Ah, tá, entendi. É como se fosse uma atividade mesmo, tá? Uhum, tá bom então. Já deixei disponível lá para vocês. Vou mostrar aqui. Eu coloquei para vocês todas a parte teórica, tá? Para vocês definirem, façam aí bonitinho, definam legalzinho. Coloquei um exercício que ele vai abranger todos os cálculos que a gente fez, tá bom? Para que na hora da prova vocês não se atrapalhem, tá? Deixa eu ver aqui, minha atividade de revisão 1. Então, a parte teórica, vocês podem utilizar aquele livro que eu deixei, né, disponível. Vocês podem utilizar, sei lá, pode pegar sites da internet, não tem problema, desde que seja sites confiáveis. Vocês podem utilizar alguns vídeos que eu deixei disponível também para vocês, como referência. Tem um professor guru, não sei se vocês chegaram a ver os vídeos dele, do professor guru. O professor guru, ele é um estatístico. Nossa, é muito legal os vídeos dele, são videozinhos curtos de 5, 4 minutos. Nem isso às vezes é bem mais curto que isso. E ele explica bem certinho como que faz cada coisa. Então, eu achei bem legal os vídeos dele e é uma referência que vocês podem confiar, tá bom? No professor Guru, que ele é um professor que ele é estatístico. E ele tem um canal só para estatística. Então, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Atividade de revisão 1. Ah, e outra coisa, né? Vocês têm também Vocês costumam usar a minha biblioteca, aquela biblioteca virtual?
tá? A biblioteca virtual, pessoal, ela tem também vários livros de estatística que vocês podem estar utilizando também, tá? Então, aqui, olha, todos, né, os termos que nós falamos em aula, que nós abordamos, todos os termos estão aqui, tá? Então, o que é a amostra, o que é a amostragem, o que é a estatística indutiva, descritiva, tudo está aqui. Então, vocês vão tentar aí, né, definir. Se vocês conseguirem definir com as palavras de vocês, né, claro, consultando aí, né, os textos, tal, tentem escrever com as palavras de vocês, e vocês, para que vocês entendam o que vocês estão escrevendo, tá bom? Então, tá aqui os principais termos, mas o que eu quero que vocês, aqui também, variável qualitativa, quantitativa, que a gente falou bastante, né? Mas o que eu quero que vocês prestem bastante atenção é nesse conjunto de dados aqui que eu deixei para vocês, que ele se assemelha bastante àquela pesquisa que a gente fez, né? Aí em sala com vocês. Aqui ele já traz esses conjuntos de dados bem organizadinho aqui, tá? Eles entrevistaram, então, aí 40 mulheres, e dentro dessas 40 mulheres, eles perguntaram, qual que é a idade, estado civil, se ela fumava ou não, né? Qual a idade do primeiro filho, quantos partos, né, tal, e colocou vários dados ali. E daí, embaixo, eu vou perguntando várias coisas, que daí vocês vão respondendo tudo baseado, então, nessa tabela aqui, nesse conjunto de dados, tá? Aqui, pessoal, só para vocês não acharem estranho, é que como essa tabela ela ficou em 2 páginas, eu tive que cortar, por isso que tem aqui, olha, um risco, tá? Mas, na verdade, essa tabela aqui, ela vai continuando, tá bom? Então, tá aqui, ó, ele continua. E daí, então, aqui eu vou pedindo para vocês, né, resolverem aí, indo construindo aí tabela, calculando a média e etc. Tá bom? Então, isso aqui a gente pode começar a fazer hoje, tá? Agora, aproveitar aí essa uma aula que a gente tem para resolver, e que aí, se ainda vocês tiverem alguma dúvida, vocês tirem as dúvidas, tá bom? Isso daqui vocês vão me entregar no dia da prova, tá? Então, eu não sei o dia da prova ainda, quando sair o calendário, aí vocês postem lá, tá? No dia da prova, ou um dia depois da prova, não tem importância. Tá? Então, vocês podem utilizar esse período aí para fazer e tirar as dúvidas. E daí, amanhã, eu vou dar matéria nova, gente. Não tem como a gente ficar só em cima disso, tá? Esse seria... Luciana. Oi? Esse é um trabalho complementar da prova. Na verdade, a revisão para a prova é uma atividade normal, como a gente faz. Toda semana a gente faz uma atividade, não faz? Sim. Sim. Então, a atividade para essa semana é essa daqui, que vocês vão me entregar daí no dia da prova. Ah, tá. Tá? Ah, entendi. E amanhã vai ter aula normal, porque a neuro não vai ter. Mas normal. Olha, eu não tô sabendo de nada. Normal para mim. Ninguém me falou nada. Eu acho que é porque então a Lívia é coordenadora de outro curso, daí ela tem reunião. Então pode ser por isso mesmo. Então é só ela. Pensei que era de todos. Não, amanhã eu vou dar matéria nova, normal. Tá? Então, bora lá fazer isso aqui, tá? Se vocês quiserem começar pela tabela, aí eu já vou tirando as dúvidas, entendeu? Como elaborar a tabela de frequência, né, tal, como fazer ali o gráfico. Então, é mais tranquilo para eu tirar a dúvida de vocês, porque assim, a parte teórica é só vocês pesquisarem e definir, né? Então, eu acho que é mais tranquilão. Acho que os cálculos aqui e a construção da tabela é que é mais chatinho de fazer sozinho. Tá bom? Então, vocês conseguiram baixar lá? Então, tá. A rota ali, o primeiro é só para definir? Sim, o primeiro é só para vocês irem definindo. Ok? Aí, no 2, é que eu peço para vocês citarem os exemplos, né? Então, 5 exemplos de cada variáveis ali, tá bom? E se vocês conseguirem citar exemplos da psicologia, aí vocês já vão relacionando, né? Porque a gente só citou exemplos gerais, assim, né? A gente não
não parou para pensar de exemplos, por exemplo, da própria psicologia mesmo, né? Tá bom? Então, tentem pesquisar aí algumas variáveis que são da psicologia para vocês inserirem ali, que eu acho que fica mais legal para vocês relacionarem, né? Beleza? Então, vamos lá, mãos à obra, tem bastante coisa. Aí, o conteúdo da prova, quando ser liberado aí o edital, aí depois eu combino com vocês qual vai ser o conteúdo da nossa prova. Alguém tinha colocado ali que já está publicado o calendário. Deixa eu dar uma olhada. Vocês viram se está publicado mesmo o calendário? Deixa eu ver aqui se eu acho. E tem que olhar lá no site, né? Eu vou sair aqui desse... Ah, tá. Aqui é... Então tá, eu vou dar uma olhada lá. Eu vou tirar a apresentação aqui. Vocês estão utilizando a apresentação aqui? Não, né? Vocês vão baixar aí no caderno. Então tá. Então eu vou tirar a apresentação aqui e vou tentar olhar lá no calendário. Peraí. Tem que lembrar onde que vê, porque eu mexo em tanta coisa aqui, cronogramas e horários, deve ser aqui. Então, tá aqui, ó. Data e hora das provas. Aí eu já anoto aqui na minha agenda também. Aqui no site, para mim, aparece do primeiro semestre. Não sei se para vocês aí, mas para mim aqui tá aparecendo do primeiro semestre. Acho que não tá. É, né, Andréia? Então, acho que ainda não saiu ainda não. Então, vamos aguardar aí para ver certinho. Do segundo ainda não. Porque como tem muitas turmas, né, e eles têm que verificar também aquela coisa de não colocar todo mundo no mesmo horário, porque, né, pode sobrecarregar o sistema e tal, então demora um pouquinho. Então tá, beleza. Então, daqui a pouquinho, assim que liberarem, a gente confirma com vocês certinho o conteúdo. Mas não vai fugir disso daí, né? Que eu tô passando aqui na revisão, tá? Não vai fugir muito, não. Deixa eu tirar aqui a gravação, porque senão vai ficar gravando um tempo enorme, né?